Olha, a gente chegando por aqui no seu começo, meio para meio de tarde, né? Coisa boa. Pro seu melhor momento da tarde. Fechou. Muito boa tarde. Perfeito. A hora mais feliz começa o seu Entre Família. Bem-vindos ao nosso encontro. Seu trio mais amado da tarde chegou. Verdade, chegamos aqui para quê? Para conversar com você que está do outro lado. É por isso que a gente está ao vivo, para conversar. E a conversa, ela não é um monólogo, né? É um vai e vem. Tem a sua interação e tem a gente levando conteúdo daqui para você também. Falando hoje sobre um assunto que virou lei. Cascudo. Cascudo e importante. Antes a gente pensava, e continuamos pensando, que o abandono parental, pais não cuidarem dos seus filhos, tem um peso moral, tem um peso do que se espera de pais que deveriam cuidar dos seus filhos. Agora, isso caiu na vara judicial. Agora, juridicamente, os pais serão acionados quando houver abandono afetivo, abandono dos cuidados necessários com os filhos. E essa é a conversa que vai ser monitorada aqui no programa de hoje. De extrema importância, porque a gente está falando de uma sofisticação, no nível de profundidade da discussão, a nível social, coletivo, um paradigma de civilização mesmo, porque antes você pensava que cuidar, podia se cuidar com controle remoto, cuidar é fazer um depósito. Não, é mais que isso, a gente está colocando para discutir quais são as necessidades mais profundas de uma pessoa e que só pode ser suprido por um pai. E aí a lei está entrando para ter um parâmetro. Importantíssimo, de verdade. O que revela uma gravidade absurda, porque não se esperava que fosse necessário que uma terceira pessoa imbuída de poder devesse interferir para dizer a um pai ou uma mãe que devam cuidar dos filhos, quando pensávamos que os pais naturalmente cuidariam. Não. Então nós vamos falar sobre isso. Temos uma advogada especialista em direito de família Tainara que está com a gente. Oikawa, é isso? Isso, ela está por aqui, ó, especialista em direito da família, para trazer, né, com mais profundidade o que essa lei vem trazendo, alguns cuidados que os pais devem ter, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas também até mesmo quem está por fora vendo esse quadro e como pode ajudar também, né? A educação jurídica é tremendamente importante, não só para quem está envolvido diretamente no processo, quem é o sujeito ali, mas todo mundo. Né? Mas também nós temos uma educadora parental que vai falar com a gente uma questão ampla também, você que não está dentro diretamente, e a Karina Giroto vai estar com a gente conversando também nesse programa. Muito bem. Eu fui tentada quando eu vi a Tainara ali dando tchauzinho. O sobrenome dela é Oikawa. 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 E aí, você? Vamos para aquele intervalo? Vamos? Josemara. Vontade de ir embora. Você freou hoje, mas ela não conseguiu. Josemara Mai vai estar com a gente também no programa de hoje, com notícias e tem a sua participação e interação. Está só começando o seu Entre Família. Até já. Até já. Muito bem, estamos de volta com você. É bem rapidinho, né? Essa nossa paradinha é para não perder o time de ficarmos juntinhos no programa de hoje. Com o tema Pais ausentes podem responder na justiça. Pais ausentes podem responder judicialmente pela falta de cuidado com seus filhos. É sobre isso que nós falamos no programa de hoje. E você que está sentindo falta de uma piada inclusiva, a Darley de volta no intervalo, como se não tivesse falado nada no começo, né? Eu aqui me transportei vendo a cara das minhas filhas de Mas assim, isso. Vocês não têm senso de humor? Eu tenho. É que precisa de um humor, né? Pra gente ativar o senso. Poxa, quanta bobagem vocês já falaram e eu dou muita risada. Ou seja, eu vejo humor. Sim. Vamos falar, o tema de amanhã vai ser como depreciar alguém para conseguir se colocar no lugar certo. Você que acha que a piada foi boa, manda sua interação pra gente. Você que puxou o assunto. E ainda fez piada com uma advogada ainda. Até o final do programa a gente vê o desdobramento disso. Mas eu tenho uma pergunta para você que eu acho que é melhor ainda. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Tem dúvidas sobre os deveres dos pais em relação com a justiça mesmo? Quais são os deveres já previstos por lei? E se você tem alguma experiência com isso para contar, conta pra gente, 12 983 15 02 49.
É isso, minha gente. Pois é, e ela, vamos já falar aqui da advogada, né? A gente já vai fazendo, criando aquela amizade, aquele vínculo, né, Darleide, para não Para tentar amenizar. amenizar um pouquinho. Oicava. Tainara Oicava, ela que é advogada, especialista em Direito da Família, pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões, também vice-presidente da Comissão de Ação Social da OAB, defensora dos direitos de mães solo. E a gente convida ela para fazer parte aqui também. Tem que pôr aí no desse currículo momento. simpática, querida. Bem-vinda. Tudo bom, Se eu doutora chamasse Tainara? Boa tarde. eu Fique à talvez vontade. Não me incentivar muito. Seja bem-vinda, Tainara. Bom senso de humor, não Ai, ligo não, yes, gente. obrigada, Adoro amiga. uma boa risada. Obrigada. Eu estou feliz de compartilhar esse espaço aqui com vocês, agradeço o Novo Tempo. Seja E muito falar de um bem-vinda. assunto que é tão importante, um pouco cascudo mesmo, Cascudo. mas que é necessário que a gente fale sobre, para que a gente possa se proteger e E, proteger Tainara, o aos que foi que mudou na lei mais recentemente em relação a esse tema? O que veio mais para fazer o impacto é que agora o dano emocional a gente também leva em consideração no direito. Porque antigamente a gente pensava que somente o financeiro era algo que você tinha como obrigação parental. Mas, na verdade, a obrigação parental ela vai muito além do financeiro. Nós temos educação, o educacional, nós temos também o afeto, que agora passou a enxergar no direito como uma causa de dano. E todo dano tem uma indenização e tem meios para que seja cumprido da melhor forma possível. E olhando à primeira vista, a gente parece uma questão subjetiva demais para ser medida, né? Como é que eu vou medir um dano? Ou qual o tipo de experiência que se espera? Qual o tipo de atitude que se espera de um pai que possa ser avaliada a ponto de objetivamente a gente tratar em relação à justiça? Como que a lei ela está prevendo e cobrindo essas questões? Essa questão da avaliação e de mensurar qual que é o dano ainda é um grande desafio no direito, né? Porque como que a gente vai fotografar um sentimento? É difícil, né? Então, a questão das provas ainda é um grande desafio por ser algo subjetivo. Então, o que a gente faz, né? A gente, como advogado, como pessoas do meio jurídico, a gente costuma orientar que as pessoas cerquem, né? Eu costumo dizer que são 3 pontos, né? A conduta do dano. Então, a conduta da ausência, quando o pai deixa de visitar, ou a mãe também, tem hoje em dia, né? Deixa de visitar, não liga, não atende o telefone, não comparece na escola, né? Não é só o financeiro. Então, a conduta da ausência, a repetição disso, porque às vezes, uma vez ou outra, pode acontecer o imprevisto, então tem que ter aquela frequência, né? E a extensão desse dano. Então, o mais difícil seria esse terceiro ponto, que é como que você vai compreender todo o dano que está causando na criança. Um exemplo bem rápido, só para ficar bem claro para o pessoal, é que imagina que você tem uma filha e ela tem uma convivência muito grande com seu pai. E eles fazem tudo juntos, vão para a escola, voltam, vão para o parque. Tem uma convivência muito grande. E do nada, esse genitor some da vida dela. Você vai perceber que ela vai mudar o comportamento, ela vai começar a ficar um pouco mais nervosa, arredia, vai perder o rendimento escolar. E isso pode ser documentado, né? Você ligar e não atender, já é uma documentação. Não ir nas reuniões escolares, já é uma forma de comprovar, né? Então, vai ser cercando testemunhas, né? Até o próprio relatório psicológico, né? Que laudos técnicos também são provas para a gente conseguir mensurar esse dano. E a indenização, quem decide mesmo é o judiciário, infelizmente. E até quanto à aplicação, né, dessas leis, a gente pensando agora, daqui para frente, né? Talvez alguns casos que vão acontecendo, mas a gente sabe que no passado, talvez alguns jovens agora, até mesmo adultos já passaram ali da maioridade, sofreram muito por conta desse abandono. Há tempo ainda de recorrer? É possível recorrer a esse abandono que houve, né, nessa idade da infância ou não? Passou, já era, não tem mais o que fazer. A lei não cobre casos anteriores à promulgação? Cobre. Olha, eu acredito, pela minha opinião, minha humilde opinião jurídica, que a lei ela traz mais essa visão de adolescentes e crianças, mas nada impede que nós, por exemplo, que acredito que a grande maioria, né, infelizmente, do povo brasileiro são pais separados e tem muita ausência
paternal mesmo. Então, acredito que sim, a lei não se limita somente a crianças e adolescentes, né? Pode sim haver um caso de um adulto que, se ele conseguir comprovar, e aí que tá, como que a gente vai conseguir comprovar, né? No meu caso, por exemplo, como que eu vou, a ligação de telefone, né? Não tem como a gente ter essa prova, então fica um pouco mais difícil você comprovar. Posso até ter o dano psicológico hoje, sei lá, alguma depressão, algum sintoma neurológico, mas como que eu vou linkar isso ao fato do abandono do meu pai? Tem vários Tainara, fatores. quem é que provoca a ação jurídica? Vai ser a mãe da criança e do adolescente? Em que medida a criança e o adolescente vai ficar à mercê do juízo da própria mãe para então provocar a justiça? É só nesse sentido que é dessa maneira que acontece? Ou do pai, no Ou do caso pai. raro. Ou do pai, né? No caso Mas raro de mas abandono da mãe. acontece. Existem. Né? Então, eu acredito que por hora, como está ainda em fase de aplicação, iniciação da lei, por hora vai ser o olhar da mãe, né? Vai ser um olhar ou materno, ou paterno, de quem está com a... Do cuidador do imediato. cuidador ali, do genitor atual que está cuidando. Então eu acho importante a gente salientar que do que se trata. Nós estamos falando de que é uma inovação legal de que pais sejam responsabilizados, seja pai, mãe, responsabilizado em ser ausente na vida do filho no sentido afetivo. Tá? Mais uma vez, porque é tão comum a gente entender, vai buscar os seus direitos em busca do valor pecuniário da pensão alimentícia. É uma briga, né? Um pai que se nega a dar um pão para o filho. Agora, a justiça está intervindo para buscar afeto. E olha onde nós chegamos. Alguém ser obrigado a amar. E há uma questão super importante a ser levantada para a gente não sobrecarregar e esperar do direito ou das instituições judiciais o que não é da competência deles. Porque o que a lei está fazendo? Ela está punindo. Sim. E a punição é o fim de um processo ou a resposta social para um equívoco no processo. Seria o remediar, né? E o não remediar. prevenir. Isso significa que eu não posso esperar que judicialmente ou só o direito vai gerar um novo comportamento. Porque o que ele está fazendo é, estou dando uma resposta para dizer que nosso padrão de civilização não admite esse tipo de coisa. Isso é muito importante já. Importante. Mas quando isso acontece, significa que outras instituições sociais falharam. Isso é muito importante de entender, porque a gente vive hoje numa saturação, e a gente fala muito de judicialização, mas quando você tem um judiciário sobrecarregado, é porque, obviamente, outras instituições não cumpriram seu papel a ponto de ter que, na ponta do funil só tem pena. Concordo. Só pena. Ou seja, os processos de construção de caráter, de um modelo social mais sofisticado falharam. Eu não posso esperar porque o trauma já está instalado. Agora eu estou só dando uma resposta para dizer assim, isso é inadmissível para a gente. Mas nesse momento aquela criança já está sangrando. É verdade. O judiciário, nesse caso, ele vem mais para tentar remediar a situação, né? Porque a indenização ela é realmente isso, ela é um tentar remediar e também age na complementação da punição, digamos assim, e é até um caráter pedagógico, né? Exatamente. Porque para as pessoas que estão em volta vão começar a pensar, poxa vida, agora não é só pagar pensão, eu tenho que cuidar E não normaliza a questão. Não normalizar. A gente não está dizendo, não, isso não é admissível, a gente vai punir porque isso não é normal. Né? Isso é muitíssimo, né, importante, mas não é tudo. É verdade. Uau. Tem comentários já chegando, gente participando com a gente, das suas impressões a respeito do tema. Joga aqui na tela, produção, para a gente saber então qual é o primeiro comentário que você pode interagir com a gente no nosso WhatsApp, 983-1502-49. A Juliana Costa, de Santos, São Paulo. Sim, os pais devem assegurar direitos básicos como educação, saúde e convivência familiar, além de respeitar as leis e decisões judiciais relacionadas aos filhos. Obrigada, Juliana, por sua participação. Tem mais alguém aqui com a gente? Agora o Marcos Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pelo que sei, a justiça exige que os pais cuidem, protejam e acompanhem o desenvolvimento dos filhos, respondendo legalmente em casos de negligência
ou abandono. É isso mesmo, Marcos. E para ajudar a você que não está vivendo situação assim ou se for algo semelhante, nós estamos aqui para ajudar. Comentando, tratando das questões com seriedade e também fornecendo a você possibilidade de estudo, de compreensão de cada um desses temas, levando em conta o que você pode fazer para que a dinâmica familiar seja amorosa, gentil, haja companheirismo, haja atenção, tempo, afeto dado, trocas emocionais na construção de boas relações, de vínculos afetivos profundos. A revista Pais Preparados, você vê aqui folheando na tela e tenho em mãos também, essa é a que pode chegar à sua casa pelo correio. Nós queremos estudar com você temas da educação, dos afetos, da construção desses laços, como, por exemplo, ensinar sobre a afetividade em si, sobre sexualidade, sobre a maneira de proteger e de as crianças se protegerem de abusos sexuais e de outros tipos de abusos. Nós vamos, por exemplo, tratar do impacto das telas excessivamente presente na vida dos nossos filhos, de como elas estão sendo prejudicadas na capacidade de aprender, na capacidade de raciocinar corretamente, de tomar decisões. Nós vamos falar sobre como cuidar da saúde emocional dos nossos filhos. Estes e outros temas você encontra aqui na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Pais Preparados, Filhos de Caráter chega à sua casa sem você precisar pagar nada por isso. O nosso telefone é o 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. É só ligar, a nossa equipe atende a você, faz um rápido cadastro e em breve o carteiro leva a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter até a sua casa. Nós temos pergunta na tela? Tem mais gente por aqui. Joga para cá enquanto você já decidiu aí mandar o pedido da revista. Rafaela Cunha, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Doutora, para você, Tainara. Quando um dos pais não cumpre suas obrigações, quais medidas legais, então, podem ser tomadas? É importante essa pergunta, viu? Muito importante, muito interessante. Gostaria de deixar para o pessoal de casa. Quando alguém não cumpre com a sua obrigação parental, existe a justiça justamente para isso, né? Gostaria até de dar uma leve introduçãozinha. Nós precisamos desconstruir esse pensamento de que levar na justiça significa que você quer vingança ou quer prejudicar alguém. Somente significa que existem pessoas que conseguem compor sozinhas, existem pessoas que conseguem conciliar a sua situação sozinhas e existem pessoas que precisam de um terceiro para mediar, né? Para colocar em pauta a sua situação. Então, nesse caso, se você perceber que a outra parte não está cumprindo adequadamente com a sua obrigação, primeira coisa, você precisa procurar um profissional que seja da área qualificado, porque ele vai te orientar quais provas que você tem ali, ele vai te orientar no seu caso concreto, para você levantar provas, né, como você vai conseguir comprovar isso, que acontece muito no judiciário, que às vezes você tem provas e não tem como muito comprovar, então você precisa ter tudo isso em mente para levar com seriedade e com maiores chances, né, de fazer com que dê certo, né, e que seu filho, que é o que a gente busca, o bem-estar sempre do menor. Então, procure sempre uma orientação de um profissional. Verdade. Agora, Tainara, até no seu dia a dia ali, com as famílias, né? O que você acha o que você percebe, né, dentre a maioria dos casos, dos processos que você atende? Seria o quê? Falta de dinheiro, falta de afeto? O que mais tem trazido esse problema aí para as crianças e adolescentes? Sabe que eu andei pensando sobre isso? O que mais vem na minha mesa de escritório, no meu WhatsApp, nas minhas redes, são realmente mães sobrecarregadas. Eu digo que as mães vêm com o pretexto, não o pretexto, mas vêm com o pedido da pensão, que é o que eu mais lido diariamente, pensão e divórcio. Mas, na verdade, no fundo, eu vejo que falta da responsabilidade, não só do financeiro. Né? Eu acredito que a pensão ela é só a pontinha do iceberg. Né? Ela já está sobrecarregada com financeiro, com emocional, com cuidados, com saúde. Então, eu acredito que sim, vem travestida de financeiro, mas seria só a ponta mesmo do iceberg. A gente tem um nó que é matematicamente impraticável, porque você tem um mercado que não é favorável a uma mulher. Então, a gente não tem um equilíbrio de ofertas de mercado.
A gente não tem dentro do mercado e das estruturas salariais, ainda é bizarra a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Aí você pega uma mulher que ela já está impedida de ter uma participação competitiva no mercado porque ela tem que cuidar de uma criança. E ao mesmo tempo ela é privada da renda do sustento da criança. Ou seja, ela é inviável, a vida dela se torna inviável. A miserabilidade, ela é muito grande. Ou seja, a miserabilidade vai ganhar, porque não tem nenhuma resposta para isso. Então você tem um impedimento coletivo que, se não tiver uma interferência, como você disse, de um terceiro com poder de interferir e fazer, ou seja, esse direito material tem que ser radical. Sim. Senão você vai condenar exatamente aquela pessoa a uma circunstância que pode ser transgeracional, inclusive. Isso vai de uma geração para outra. Porque quais são as chances que essa criança tem com uma educação precária em todos os sentidos desde os primeiros meses? 0 chance. Aí, qual é a nossa resposta às vezes? É responsabilizar individualmente um ser pelo fracasso de todos ao seu redor. Verdade. É uma situação de injustiça cruel mesmo, Verdade. Demais. E até a gente vê um dos pontos também, né, que destaco aqui, e a gente também tem abordado sobre isso, que é dessa ausência dos cuidados, não só no caso de separação, pais separados, mas muitas vezes dentro de casa, tendo o pai, tendo a mãe, mas a ausência da responsabilidade de trazer, moldar a criança, o adolescente, enfim, com um caráter diante da sociedade e o cuidado, especialmente daquilo que Deus deixa para a gente como mordomos para cuidar. E eu trago esse ponto aqui porque em Santa Catarina algo chocante aconteceu, talvez você tenha acompanhado o caso do cachorrinho Orelha. Esse que é um cachorro que era cuidado, está até aparecendo aí na tela para você, é um cachorro dócil. Há mais ou menos 10 anos ele vivia ali na comunidade da Praia Brava, em Santa Catarina, e ele era cuidado pelas pessoas, pela comunidade mesmo, né? Até que, olha só, que coisa, enfim, que violência extrema, né, contra esse animalzinho indefeso, onde 4 adolescentes, eles estão sendo suspeitos aí de agredir brutalmente esse cão comunitário, nessa Praia Brava, em Florianópolis. O animal é conhecido, né, por ser dócil, cuidado por todos os moradores ali. Foi brutalmente agredido por esses adolescentes. E a polícia agora investiga, né, esse caso e já cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos adolescentes, recolheu celulares e outros materiais que podem também ajudar a esclarecer esse crime. E por serem menores de idade, os suspeitos, eles não respondem como adultos, mas podem sofrer medidas socioeducativas positivas, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que incluem o acompanhamento obrigatório e também, em casos mais graves, a internação em uma unidade socioeducativa. Mas o ponto que a gente traz aqui também, alguns especialistas até comentando sobre esse assunto, sobre esses atos cruéis aí contra animais, eles não podem ser vistos como apenas uma brincadeira, né, levado ali como brincadeira, mas sim um crime, na verdade, né? Esse tipo de comportamento pode revelar falta de empatia, falta de limites, falta de valores, aspectos fundamentais que começam a ser formados em casa. Em casa começam a ser formados. Não é nem que esses pode, caráter. né? Revela crueldade, eles se divertiram. Aí você considera assim, são adolescentes, mas você tratar um animal, vê-lo agonizando, machucado, ferido, de maneira cruel, é você pensar que não há humanidade no humano. Né, que trata dessa maneira. E aí, considerando os pais, alguns dos pais enviaram seus filhos para a Disney. Enviaram seus filhos que deveriam ficar para serem responsabilizados juntamente com a família, enfrentar a situação. Como tem poder aquisitivo bom, mandaram seus filhos, não todos os adolescentes, alguns dos adolescentes, tiraram do alcance da justiça. Tiraram do alcance da justiça e os mandaram para um parque se divertir. Então a gente sabe que muitas vezes, mesmo os pais sendo cuidadosos, presentes, pode ocorrer de os filhos terem, por serem humanos e a nossa natureza humana caída, maldosa, cruel, mas você vê a ausência de pais que de fato estejam interessados na formação desse caráter, mesmo frente a algo tão absurdo, tão abjeto. É verdade, eu concordo. E é uma crueldade sem tamanho, né? Como
nosso colega aqui mencionou, é uma Essas coisa crianças, que vem mesmo Tainara, de elas casa. serão responsabilizadas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais, como que a justiça enxerga os pais nesse contexto? Então, é importante a gente até colocar isso, que eles são crianças e adolescentes, não é que eles não vão ser responsabilizados, a gente tem muito isso em mente, nossa, por que eles não vão pagar por crime, sendo que eles fizeram, eles têm plena consciência. É que é o campo da nossa colega que vai estar aqui, vai abordar, né, não é minha área, mas a gente entende pelo direito que ainda não está 100% ainda está em formação, digamos ali, né? Mas não é que a pessoa não vai ser punida, ela vai ser punida só que da forma adequada, né? Para aquela idade. Para a idade, que seriam as medidas socioafetivas e não o crime em si, mas a punição ela existe, né? Mas E elas podem ficar reclusas, dentre as penas ali, né? Podem ficar reclusas, ou também, dependendo da situação, podem ser acompanhadas pela justiça, mas cumprindo como se fosse em liberdade, digamos assim. Isso. A ideia é que elas sejam ainda reeducadas, né? A gente tem uma ideia de reeducar ela para a sociedade. Que deveria ser uma ideia para todo mundo. Deveria ser uma ideia. É que nesse caso a gente ainda presume que há uma possibilidade maior. Né? É a esperança. Os pais são responsabilizados de alguma Nesse forma caso, também? Se for comprovado que realmente eles mandaram, né, ficar ali nas investigações, porque a gente sabe, mas tem que ficar ali documentado de uma certa forma, né, tem aquele procedimento legal. A gente consegue sim culpabilizar eles. Pode até entender como obstrução da justiça, né? Lar, se eles sim. impediram de que provas, de que sejam levadas. Sim, eles são os responsáveis legais pelas crianças, né? Então, eles têm a responsabilização também, né? sim. Verdade. Bom, falando em notícias, vamos amenizar um pouco aqui, né? E Josemara Mai traz outras notícias aí pra gente. Eu soube que tem algumas notícias. Tem uma notícia que, por um lado, é engraçada, mas por outro, um pouquinho triste também, né? Deu dó. Puxa vida, deu dó, viu? Mas só para deixar no ar aí. Josi, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde para vocês de casa. Boa Isso tarde. que o Abinal está falando, meu povo. Eu confesso que no começo fiquei assim, nossa, tadinha. Aí depois eu, tadinha. Porque no final teve um bom motivo para se tornar um meme. Do que você está falando, Jô? Simplesmente uma mulher resolveu lavar o sofá e colocar para secar na calçada. E tcharam! Chá de sumiço. A coleta de lixo levou, entendeu? Que era lixo. Também no nosso Momento Mais Info, vou falar sobre o fim da temida baliza. É o seu momento de tirar a CNH. Mas antes, roda a vinheta. Olha, antes de dar a notícia, eu quero saber se você aí de casa, vocês também aqui do estúdio, qual foi o momento mais temido na prova do Detran? Foi a baliza? Foi a ladeira? Em que momento que deu um friozinho e pensou assim, aqui eu tenho que me concentrar um pouco mais? No meu caso foi a ladeira, viu? Foi Porque eu aprendi a dirigir como é que era, um Passat? Passat não, era um Voyage que meu pai tinha, e na ladeira era aquilo ali, ó, um pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo, né? E a mão na porta para pular, caso alguma coisa desse. Era daquele jeito ali, ó, eu aprendi naquele, né? E aí pronto, solta o pé do freio e vai no acelerador, pá, aquela jogadinha. Aí na autoescola eu entendi que não, tem que esperar o carro dar aquela vibradinha, não pode usar o freio e aí você vai. Rapaz, pra mim essa parte foi meio tensa, viu que eu tava acostumado já há muito tempo a dirigir daquele jeito, mas deu certo. Passei Eu de estava primeira. muito concentrada e assim, minha professora foi boa, mas eu tinha medo e assim, sabe aquela luzinha, aquela setinha que você não liga, aquela coisinha que você focou tanto no que seria muito grave se perdesse e errar aí aquilo me deixava assim, ai meu Deus, acendi todas as Detalhes luzes, pequenos, organizei o Mas você deu espelho, show pra na baliza. ligar, Aí deu bom. Fazia tempo que não tinha um momento alecrim aqui, né? É verdade. Mas eu devo confessar, porque eu também não quero esse pódio de alecrim em tudo, vocês é que me deram. Eu quero dizer que hoje, se eu puder fugir da baliza para estacionar, eu fujo. Tem uma vaga maior? Entrega a chave aqui, ó, por favor. E muito delicado, muito fina, Josemara. Por gentileza, sempre aquele sorriso. Por gentileza, você não pode guardar para mim? O nome disso chama wallet. Sorriso abre uma porta, né? Wallet, Abre portas. wallet, né? Faz você lá, para da frente do supermercado, e estaciona para mim o karaokê. Não, lá sempre tem uma vaga grande. É, né? Eu não confesso que eu nem lembro, gente. Tava tão nervosa que era o total do negócio, sabe? Era seta, era tudo.
O único erro que teve foi na hora de parar, na hora de sair, arrancar, eu saí a segunda. Aí ele fez só assim, já na hora, meu Deus. O que foi que eu fiz? Aí me toquei, arrumei ali, perdi um pontinho, mas consegui minha CNH. Mas realmente, ladeira e baliza, olha, difícil quem lembra fazer baliza. É só na hora da prova que Deus manda iluminação, porque depois passa. Agora, para quem ainda não tem CNH, se seu maior medo sempre foi a baliza, presta atenção nessa notícia, porque isso pode mudar e muito a sua vida. A partir de agora, em alguns estados do Brasil, os futuros habilitados não vão mais precisar se preocupar com a baliza na prova prática. Isso porque alguns DETRANs decidiram flexibilizar regras tradicionais da avaliação, especialmente a baliza, que sempre foi uma das etapas que mais reprovava os candidatos. Muita gente sabe disso. O objetivo dessas mudanças é deixar o processo mais simples e próximo da realidade do trânsito atual. Essas alterações se dão uma publicação do Conselho Nacional de Trânsito, que prevê a criação de um manual para padronizar os procedimentos de prova em todo o país. Mas enquanto esse manual ainda não foi oficialmente divulgado, cada DETRAN estadual continua tendo autonomia para definir as próprias regras. E foi justamente nesse cenário que alguns estados decidiram antecipar as mudanças e reformular a prova prática, substituindo a temida baliza por uma avaliação focada no percurso e no comportamento do candidato ao volante. Comportamento aqui, ó, da tremedeira. Por enquanto, essa mudança já foi adotada nos estados de São Paulo, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E não para por aí não, viu? Outra novidade importante é a autorização para realizar a prova com carros automáticos. Antes, isso era permitido para candidatos que precisavam de algum tipo de adaptação veicular. Agora, o DETRAN entende que os carros automáticos fazem cada vez mais parte da frota brasileira e que isso amplia as possibilidades para quem vai tirar a CNH. Interessante, né? E aí, te animou a tirar sua carteira agora? Aproveita, procura o DETRAN da sua cidade e confere se o seu estado já aderiu a essas mudanças também. Tá bom? Agora, seguindo o nosso Momento Mais Info. Que história é essa, Jô, de lavar o sofá e de repente ele sumir? Bom, gente, me conta. Você aproveitou as férias para passear, descansar? Ou foi daquele time que resolveu encarar o famoso faxinão? Porque tem gente que usa esse período para limpar tudo. Janela, armário, cama, sofá, limpeza completa. E você também tem esse costume? Pois olha só essa história. Uma moradora de Maceió tem isso como rotina da família. Ela lava o sofá e coloca do lado de fora da casa para secar. Simples assim. Só que um desses dias, o que é para ser mais uma limpeza, virou uma surpresa daquelas. Confere comigo o vídeo aqui na tela. Ai, tá andando, limpando, tá vendo? Jogando uma água, entendeu? É lavagem completa mesmo, minha gente. Não é um Aproveitando o paninho. sol quente, né? Exatamente, limpando, tranquila. Aí o que acontece? Depois de limpar, ela pensa, vou lá na feira e deixa o sofá na calçada. Nada fora do normal, chega a coleta de lixo e resolve, olha, um lixo desse, vamos levar? E coloca no caminhão. E não só levou, como detonou com o sofá, olha lá, ó, foi Detonou, engolido pela... Ai, que dó, hein? Dó. Pensa ela vendo esse vídeo depois, Jô. Tadinha, gente. O sofá foi levado por engano pelo caminhão de coleta de lixo, que achou que o móvel estava ali para descarte. Depois de lavar o sofá, a Fabiana aí saiu rapidinho para a feira, como eu te contei, e quando voltou, cadê o sofá? Como descobrir? Sumiu e o que eu faço? E claro, na hora de desespero ali, ela lembrou que tinha câmera de segurança. Viu exatamente a cena que você acabou de assistir. Apesar do susto, encarou com bom humor, né? Porque não adianta chorar, né? Pelo leite derramado. Não vai voltar o sofá. E a sala dela ficou desse jeito, gente. Só com uma parte do sofá. E o marido aproveitou a situação e postou na internet assim: Fabiana, vai lavar esse hoje, amor? Bom dia, de quem acordou só com um pedaço do sofá. Tadinha, já não bastasse perder ali o sofá, passou por uma humilhação dessa. O vídeo viralizou nas redes sociais. E olha que
coisa boa. Não demorou muito e a família acabou ganhando um sofá novo, presente de uma empresa de móveis. Confere comigo na tela. Olha o sorriso agora. Assim. Vou pôr o meu. Agora, Eu pensei na hora. Pensa. E será que se eu deixar o carro assim, alguém... Nossa, vou lavar o carro e deixar na calçada. É, Nossa, deixar vai o indústria carro virar na calçada. vaio elétrico Acho que agora. não, hein? Aí vai que, né, nessa onda vem alguém, toma esse carro aqui, opa. Viralizar primeiro. Hã? Da internet é viralizar É viralizar, né? Exato. Pensar Mas na espera estratégia, um pouco, né? senão vai ser uma onda, todo mundo vai desconfiar de você, então. viu? É, né? Tem que dar um tempo, Olha, né, Ju? final Tem que feliz. dar um tempo, o pessoal esquecer, aí você vai lá e faz um errinho, entendeu? Mas, gente, fica aí o vídeo como lembrança de um momento que no começo foi desesperador, mas agora todo mundo tá levando no humor, né? Tem que rir, até no final das contas ganhou um sofá muito bonito. E um sofá bonitão, gente. bonito. Clarinho ali. Que bom, da final hora. feliz, que eu já tava assim, ai meu Deus, que toque, Tadinha, né? tadinha, tadinha. Se eu fosse ela, colocava outro pedaço pra lavar. Agora não precisa mais, Ganhava Josemara. Beijo, Josemara, obrigada por hoje. Eu que agradeço, gente. Um beijão pra vocês, um beijão pra você e de casa também. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Jô. Seguinte, minha gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar por aqui para conversar com a Karina Giroto. Ela que é a educadora parental. Ela vai estar com a gente aqui para conversar um pouquinho sobre... vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão importante e delicado que a gente está falando, que é sobre a ausência, né, de afeto dos pais e como isso afeta a vida das crianças, adolescentes e levando para uma vida futura também, né? A gente volta já, depois do intervalo, falando mais sobre esse assunto. Não sai daí, a gente volta já. O tema de hoje aqui no Entre Família: pais que não cuidam dos filhos podem responder na justiça, e não somente quando o assunto é o apoio financeiro, né, o suporte financeiro, é até a afetividade, o amor, a entrega, a presença pelo menos. Então é disso que se trata o programa de hoje, e Abinal Júnior já está ali do ladinho da Karina Giroto para falar sobre a relação pais e filhos. É isso, Darleide. Já estamos por aqui, né, com a Karina Giroto, ela que é psicóloga clínica com ênfase em educação parental, para trazer para a gente um pouco mais essa visão aí do que ela tem atendido em consultório, né, casos que ela tem acompanhado bem de pertinho. Agora, Karina, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Até para a gente entender um pouquinho, né? A gente sabe que ser pai e mãe presente, isso já traz na nossa mente algo que, nesse dia a dia corrido que a gente tem, essa vida corrida, eu não consigo estar tão presente na vida dos meus filhos, porque é o trabalho, é isso, é aquilo outro, tal. Mas, de uma forma prática, assim, né? O que é ser um pai presente, uma mãe presente nessa questão mais emocional, né? Sendo presente na responsabilidade. Sim, é interessante o conceito que a gente vai colocar aqui como ser esse pai presente. Porque mesmo não estando fisicamente presente, ele pode estar presente afetivamente, né? O que traz essa dor emocional para a criança é a ausência, não só a presença da pessoa, mas afetivamente, né? Então, como a gente pode deixar isso prático? Como eu oriento os pais que eu faço esse atendimento? Às vezes a gente precisa lembrar dos recursos que temos, porque no mundo onde a gente vive, de fato, a gente precisa trabalhar, os pais cada vez mais, né? Ocupando aí seu dia com o trabalho, Tem o mundo ideal e o mundo real, né? Exato, as mães trabalhando. O mundo ideal a gente vai encontrar no céu, onde ninguém vai precisar trabalhar do jeito que conhecemos aqui e passaremos tempo juntos. Mas efetivamente, neste momento, a gente precisa criar alternativas, estratégias, estar presente na memória dos nossos filhos. Escreve uma cartinha, coloca ali na mochila dele uma cartinha, sabe, filho, eu te amo, lembra disso, boa aula para você. Coloca lá um recadinho, manda uma mensagem curta no WhatsApp, né, daqueles que de repente já tem um aparelho ali celular. Filho, estou orando por você, sei da sua prova. Chegou em casa, se importe, né? O detalhe é que, às vezes, a presença ela é muito classificada com esse tempo
brincadeiras ou só entretenimento. Não, é o tempo do olhar, é o tempo da atenção, é a presença quando se está presente mesmo. É verdade. Né? Não é sobre, enquanto eu lavo a louça, você vai contando ali, tá, filha, como que foi o seu dia. Aquilo não tem a troca, a interação. Menos tempo. Ellen White tem um texto que fala sobre isso. A escritora americana, né, que fala sobre educação de filhos também. Ela diz assim, a quantidade de tempo, ele até tem um impacto menor do que a qualidade, sobre a influência deste tempo, daquilo que é colocado neste tempo para o caráter dessa criança. Então, estar junto não significa estar presente necessariamente. Porque às vezes, por exemplo, a mãe, vamos colocar uma comparação aqui, a mãe às vezes está o dia todo, em casa, a tarde toda, enfim, a tarde em casa com os filhos, mas ela está na rotina, está na lida, aquela coisa toda, está presente, mas às vezes não separa aquele tempinho para dedicar um tempo, né? Às vezes mesma coisa o pai, um final de semana, em algum momento, tá o tempo todo ali, não, estamos tudo junto aqui, tá tudo certo, mas não, separar esse tempinho para estar junto sempre. E Abinah, uma das coisas tremendamente importantes quando a gente vai tomar uma decisão é saber qual é o objetivo absoluto daquela decisão. Então, por exemplo, quando os filhos são uma parte da nossa vida, colocados num nível de importância de todas as outras partes da vida, e por mais escandaloso que isso possa parecer, a gente vê que na prática o filho, a carreira e o carro estão todos no mesmo nível de importância, até que alguma coisa dá errado e eu entro num estado de emergência. Mas quando Deus diz que filho é uma prioridade absoluta, a decisão fica diferente. Ele é prioridade absoluta, então tudo se desempata por ele. Agora, quando eu entre o filho e a carreira, prefiro a carreira, e no final eu vou ter uma carreira e não tenho filho. Porque eu escolhi isso e a gente precisa dar consciência para as pessoas que elas estão escolhendo deliberadamente pelo que é importante para elas e depois elas não vão colher outro tipo de resultado. Verdade. Até eu vendo meu filho lá em casa, adolescente, 12 anos, né? Já naquela fase, 12 para 13 anos já. E às vezes eu vejo que ele quer... Meu filho, eu falo para ele, filho, vamos jogar um ping-pong. Não, pai, não quero, não sei o quê. Filho, vamos jogar um basquete, vamos jogar uma bola. Não quero. E às vezes o que eu faço? Até para ir no mercado. Pai, vai no mercado, vamos junto? Aí ele, não quero. Às vezes eu pego, não, vamos lá. Você vai com o pai? Pai, não, vamos lá com o pai, vai. E quando a gente sai de carro, alguma coisa assim, ele fala, ele conversa, e é aquela conversa boa. E quando a gente vai jogar ou fazer alguma coisa, é o tempo que a gente está junto e conversa muito. Ele se abre, ele conta as coisas todas do dia, como é que foi, dos amigos na escola, os perrengues que ele, na fasezinha dele, que ele enfrenta também. E é muito bom isso. A gente, mesmo que às vezes eles não queiram, da boca para fora, mas por dentro eles precisam disso, né? Eles percebem, né, se tem aquele espaço para que eles possam dividir a história deles ali com aqueles pais. Mas se os pais estão preocupados demais com outros interesses da vida, é como se não fizesse sentido ele repartir ali a parte da vida deles, né? Se importar, quando a gente importa álcool de fora, a gente pega lá de fora e traz para dentro. Quando a gente se importa com aqueles que estão ao nosso redor, a gente pega a história do outro e coloca em nós. Ela faz parte da nossa história. E os nossos filhos estão percebendo isso. Até que ponto os pais estão se importando com a história que eles estão vivendo. Parte da identidade dos filhos, a maior parte na formação dessa identidade, das 3 infâncias ali, fases da infância, a construção dessa identidade, a percepção que a criança tem sobre ela mesma, tem a ver com a forma como o outro, aqueles cuidadores falaram sobre ela. Então, sobre a inteligência, sobre a identidade visual, sobre a identidade social. Quem a criança vai aprendendo, né? Quem ela é a partir do olhar do outro. E se esse outro não está presente para construir essa identidade, a gente vai ver filhos com lacunas, com fragilidades, com inseguranças. Será que eu sou capaz? Será que eu sou suficiente? Será que as pessoas vão realmente me aprovar, gostar de mim? O que a sociedade diz sobre mim? Porque quando eu era criança, eu não ouvi das minhas validações, da construção dessa minha identidade. E isso fica tão fragilizado. É verdade.
demais, hein, Darleide? Pois é hora de a gente lembrar que mais uma vez estamos juntos nessa empreitada e eu tenho como lembrar a você mais uma vez que nessa empreitada da vida, juntinhos como nós estamos, pelos nossos filhos, pela nossa família, eu indico a você ligar e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. A última lição desse estudo tem a ver de como os pais precisam considerar e entregar os seus filhos a Deus, no sentido de serem os pais responsáveis não somente por educá-los, a serem cuidadosos, gentis na vida, responsáveis, e isso sim, mas dando-se numa plataforma de aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E isso começa do ensino dos seus pais, no colo dos seus pais, no abraço dos seus pais, onde o amor vai transparecer ali de maneira concreta. Ainda que nós possamos e devamos considerar respeitosamente, que deva ser levado em conta que muitas vezes nós estamos muito ocupados com a sobrevivência, há casos e casos que são muito necessários de uma atenção e de um cuidado delicado por uma situação de dar conta de tudo praticamente sozinho. Aí vai recorrer ao tempo de qualidade nesse escopo geral, mas é preciso também que nós consigamos de alguma maneira nos rendermos a Deus para termos sabedoria de como é que nós também vamos dar aos nossos filhos tempo em quantidade. Eles precisam aprender mais acuradamente. Não dá para a gente enviar os nossos filhos numa horinha na escola e dizer, olha, se importe com a educação, e a educação ser de meia hora, 15 minutos, 10 minutos. Não dá para a gente amar em 5, 10 minutos, sermos aprendizes do amor com tão pouca competência para nos entregarmos na relação. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus meios de você ser mais presente de verdade. Não tem casamento que se sustente, não tem relacionamento com filhos que se sustente, não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com a igreja, não existe relacionamento no trabalho em lugar nenhum se não houver uma dedicação quase que exclusiva naquele tempo determinado. Então, cuidado com o tempo, cuidado com a entrega, é preciso haver mais intenção de ser presente na vida dos seus filhos. Pais preparados, filhos de caráter. Você manda agora uma mensagem para a gente, que é o 98244-4449 e diz, eu quero a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que eu ouvi agora mencionada no Entre Família. Então, nós vamos enviar para você. Você vai estudar, são 8 lições com muito conteúdo didático, prático, aplicável, para estudar sobre segurança dos filhos, segurança emocional, segurança psicológica, sobre o cuidado em como protegê-los dos abusos sexuais e de outros abusos, como o excesso de uso das telas. Nosso WhatsApp está agora liberado para você. Fala com a gente, quero falar com você, quero saber de você. Quer cuidar melhor da sua casa, dos seus filhos? Estamos juntos, 98244-4449. Muito bom, tá aí, aproveita, viu? Já peça a sua revista, vai chegar de graça na sua casa. Isso, tenho certeza que vai fazer uma grande diferença aí dentro do seu lar, viu? Agora, Karina, a gente falou, né, sobre o que a gente consegue fazer no dia a dia dentro do que a gente pode fazer para os nossos filhos, mas mesmo assim a culpa, muitas vezes ela vem, né? Ai, mas poxa, e a gente sempre sente que sim, que deveria tirar mais tempo, que está faltando alguma coisa ainda, que poderia se doar mais. E com isso, qual que seria uma linha onde a gente não se anula diante disso e também não toma esse tempo dos nossos filhos? Como equilibrar? Interessante. Eu gosto muito de sugerir aos pacientes para trocarem a ideia da culpa, do pensamento de culpa, de quem é a culpa disso, e trocar pela palavra responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Porque a culpa, ela traz um pouquinho mais de um peso emocional e fica estagnado. Descobriu de quem é a culpa? Ah, é dele, tá bom, parou. A responsabilidade não. O que eu faço a partir disso? Então, no mundo em que estamos, onde eu tenho várias atividades dentro desse dia, a minha responsabilidade com meus filhos, qual é a minha parte, o que eu devo fazer? A minha sugestão é a seguinte: vamos pensar que, entender que todos os dias a gente recebe 24 horas de presente. A média é 8 horas a gente dorme, 8 horas a gente trabalha e a gente se perde em 8 horas. Mas todos os dias a gente recebe.
eu sempre sugiro para que as pessoas tenham um cronograma do horário de acordar ao horário de dormir e preencham esse espaço e você vai ver como é possível colocar ali uma rotina e mais um ritual da família. Há tempo para a gente organizar. Então, vamos imaginar, 10 da noite aquela família ela vai deitar, 6 da manhã começa a atividade do dia e tem escola, tem trabalho. Mas quando a gente classifica, organiza essa rotina, a gente percebe que as 8 horas existem ali no nosso dia. E foram bem aproveitadas. Exato. Então tem ali a noite da família. Você pode criar um ritual com a sua família. Uma história antes de dormir, um jogo depois do jantar. Quando isso se estabelece como uma rotina e um ritual, esse tempo com a família, ele aparece. E possivelmente ele atualmente tem sido escondido nas telas de muitas famílias. Não são só crianças e adolescentes que estão reféns das telas. É verdade. Os adultos também, é uma forma de fuga. Eu atendo os pais e eles falam, eu chego cansado, Karina, nossa, eu não quero mais saber de criança. Só quer sentar no sofá ou assistir alguma coisa ou ficar rolando a tela, né? Infelizmente é o que acontece. Mas vamos colocar isso nas 8 horas? Será que não dá para a gente colocar 30 minutos para um descanso? E depois você tem uma noite com a família ali. Quando a gente organiza, a gente encontra toda essa hora que estava perdida, né, numa distração. Karina, obrigado. Obrigado mesmo por compartilhar um pouco do seu conhecimento da vivência no consultório, que é a realidade, né, de milhares, milhões de pessoas. Obrigado. Deus te abençoe e volte mais vezes, tá bom? Pelo convite. Eu vou voltando para o nosso espaço ali, já até aproveitando para dizer que se você não pediu ainda a revista, peça agora a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que vai chegar, ó, rapidão, né, Darleide? Assim seja. E tem interação que chegou aqui, a sua interação e a da Emily Vilar, que diz assim, doutora, abandono afetivo é somente entre os genitores? Caso um dos genitores seja falecido, tem como alegar isso em face dos avós? Olha que pergunta interessante da Emily. Muito obrigada pela sua pergunta, viu? Olha que coisa interessante. Realmente eu nunca vi até hoje alguém, assim, claro que eu não tenho tantos anos também de advocacia, mas eu ainda não cheguei a visualizar em questão dos avós. Mas é muito interessante a gente trazer esse ponto, porque existe a parentalidade dos avós também, em caso de falecidos, ou já vi bastante casos onde os pais têm dependência química ou não podem, por algum motivo, estar com a guarda dessa criança. Eu acredito que cabe sim, que é o bem responsável cabível. legal direto. O responsável legal, seja o avô, seja a pessoa adotiva, que é, né, o pai adotivo, né, seja a parentalidade, a pessoa que exerce esse poder afetivo sobre a criança. Certo. Há alguns anos, 2 desenhos da mesma companhia fizeram muito sucesso e que cabe uma interessante reflexão. Talvez para você que tenha nascido aí nos últimos anos não tenha isso como referência, mas a mesma companhia fazia os desenhos dos Flintstones e dos Jetsons. É interessante porque é uma família pré-histórica, numa viagem, assim, numa imaginação de uma pré-história, mas eles são seres que se vestem como pré-históricos, têm instrumentos pré-históricos, mas não pensam como pré-históricos. Eles são humanos que se identificam com as pessoas que estão do lado de lá. Os outros, a outra família dos Flintstones, vivem num futuro cheio de botões, né? Mal sabiam eles que a gente ia tirar os botões do futuro, né? Você pega seu celular, é uma tela com um quadradinho apenas e não tem botão nenhum. Mas aqueles negócios, era todo tecnológico. Mas mesmo nesse futuro tão carregado de tecnologia, o pensamento deles não era diferente dos pensamentos daqueles e conversavam, inclusive, no mesmo vocabulário dos homens das cavernas. A verdade é que quando você fecha os olhos e imagina o futuro, a gente é condicionado a pensar no futuro com novos recursos. Falar de futuro, quase que inevitavelmente, somos condicionados a pensar em novas tecnologias. Como seria o futuro? Novos recursos, trabalhar menos, cura para isso, cura para aquilo. Mas volta um pouquinho. O futuro é gente. Quando Deus definiu um novo céu e uma nova terra, Ele não nos explicou absolutamente nada sobre como seriam essas coisas materialmente falando. Você pega na Bíblia, não tem uma descrição sobre isso. Muito pelo contrário, as referências são só sobre coisas do passado. Mas as pessoas são diferentes.
Para que haja novo céu e nova terra, há uma necessidade fundamental de haver novas criaturas. Futuro é gente. Mas eu posso pensar e falar do futuro eterno. Mas, obviamente, você e eu somos chamados a refletir sobre o futuro imediato. Quando a gente pensa num Brasil do futuro, na cidade que você quer morar no futuro, na vila, na sua família no futuro, não fuja dessa grande questão. Futuro são pessoas diferentes e futuro é sempre gente. Se você está pensando na cura de alguma doença, é uma pessoa que vai pesquisar. Se você está pensando em uma cidade arquitetônica diferente, é uma pessoa que vai ter uma intenção e vai fazer isso. Mas isso tudo só faz diferença se as intenções forem modificadas. O seu poder como pai de criar um novo futuro é maior do que qualquer companhia tecnológica que exista, porque tecnologia é feita por gente. Quando nós pensamos no futuro, devemos lembrar do dilúvio. Deus destruiu todos aqueles que criaram tecnologias e preservou na mente daqueles que tinham novos caráteres. Assim é com você, assim é comigo e deve ser com o mundo. Obrigada, pastor, obrigada, Tainara, obrigada a você pelo carinho, obrigada muito especialmente a você que é Anjo da Esperança e mais uma vez bancou aqui esse programa para chegar à vida de muitas pessoas e ser transformador. Beijo, muito obrigada. Tchau. Tchau.